Olá, meus irmãos, uma boa tarde para todas. Estamos novamente, mais uma sexta-feira, aqui de estudo de Memórias de um Suicida. Não é, Julinha? Isso, boa tarde para todos e para todas. Vamos iniciar, então, o nosso estudo. Hoje nós estamos começando um novo capítulo, né? E vamos iniciar, então, com a leitura, né? Do nosso livro aqui, Maria, Mãe de Jesus, para que a gente possa harmonizar nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Nos fala assim: Maria Santíssima, Senhora Nossa, Mãe de Jesus, em lágrimas na cruz, rogai por nós, para que veneremos a mulher, Maria Madalena, pecadora, depois arrependida e santificada. Rogai por nós, para que tenhamos a coragem do recomeço. E assim, Mãe Santíssima, nós te rogamos também a tua proteção, a tua luz, para que o nosso estudo possa ser de maior proveito para todos nós. Te pedimos também a proteção para todos esses irmãos que estão necessitados do teu amparo e do teu consolo. Pedimos a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, a Dona Ivone, toda essa falange amiga e protetora, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possa dar por iniciado o estudo dessa tarde, te dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós hoje vamos começar um capítulo novo. Nós encerramos com a história de Amadeu Ferrari, né? Quando foi descortinado todo o passado dele, delituoso, a redenção dele junto com seus atos, né? Pelos seus atos. E essa parte foi encerrada, e agora nós vamos ao capítulo 19, que fala, o tema é o homem velho, não é? Então, ele começa com a narrativa de Camilo, sempre, não é? Dizendo que eles foram muitas vezes à Terra, né? Num decorrer assim, num espaço de 2 anos, não, desculpe. Desde os primórdios do ano de 1906, eles foram por várias vezes à Terra, em pequenos intervalos, para múltiplas tarefas que eles faziam. Era um campo vasto de experimentações eficientes, que ele dizia. Porque ali na Terra era aquela parte que supervisionada pelo Souriomar, né, que eles faziam as aulas práticas, vocês lembram? Não é? Então, assim, eram assim, experimentações, né, de grande utilidade, e esses conhecimentos adquiridos no serviço da espiritualidade. Eles ficavam, né, sob o cuidado do Aníbal e a assistência do Souriomar, como eu falei. Eram trabalhos de beneficência para os corações sofredores, inspirando as lições de Jesus, tanto para os que ainda estivessem presos na matéria, quanto os do invisível. Porque eles atuavam nas duas situações, né? Levando esses consolos, não é, Júlia? Tanto que ele fala aqui, né? Exercitarmos entre nossos irmãos de humanidade os conhecimentos gradativamente adquiridos. Quer dizer, eles também foram, aos poucos, conquistando, né, esse aprendizado. A gente sabe que eles tinham muita dificuldade, inclusive, para conhecer muitas coisas. Eles tinham o tempo deles e eles foram se aprimorando, né, em conhecimentos. Para quê? Porque agora eles possam vir à Terra como se fosse um estágio, né? Que não deixaria, a gente não deixa de ser, né? Um estágio supervisionado pelo Souriomar, né? Exatamente. Então, eles faziam esses serviços nos postos de emergência da colônia,
é a que pertencia ao Hospital de Maria de Nazaré e suas filiais. Tá? Eles integravam as caravanas de socorro aos infelizes suicidas e que estavam se perdidos no abismo, né? Lembra que eles também, muitos suicidas, eles eram sequestrados, digamos assim, né? E não estavam nos vales, e eles prestavam auxílio a esses suicidas também, e até rastreavam aquelas falanges obsessoras, né? Iam para também no auxílio, né? Eles seguiam o rastro dos mestres da vigilância, eles trabalhavam também com eles, né? Aprendendo a caça dos chefes temíveis de falanges mistificadoras, né? Esses que perseguiam os homens, né, os mortais, e o induziam muitas vezes ao suicídio. Eles visitavam as reuniões frequentemente. Oi, Júlia. Que ele fala aqui, né, como você leu agora, né? Vamos só buscar aqui um pedacinho, né? Seguimos no rastro de nossos mestres da vigilância. Então, a gente vê que era um trabalho, né, junto aos suicidas que estavam nos planos inferiores, né, nesses locais aí do abismo. Eles iam também à caça dessas falanges mistificadoras, né, que perseguiam encarnados, levando muito deles ao suicídio. E a gente presta bem atenção aqui que eles estavam junto com os mestres da vigilância, quer dizer, eles não estavam sozinhos, porque era um trabalho que necessita, né, de uma proteção também para eles, né? Porque a gente não esquece que eles estão aqui já com algum aprendizado, né? Já num estágio, porque estágio é quando você já aprendeu e vai colocar em prática. Mas ainda eles têm o problema do suicídio a resgatar. Isso. Então, nesses momentos, eles estão junto a uma equipe, né, de socorro a esses irmãos necessitados e também a esses que pertenciam a essas falanges. Exatamente. E mais, eles visitavam frequentemente as reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec. Eles, com o intuito que eles colaboravam tanto quanto eles próprios permitiam. Eles faziam colaborações com um trabalho conjunto com os médiuns, né, dessas instituições, né, dentro da permissão dos próprios médiuns. E acudiam também a imperativos de muitos sofredores alheios às ideias espiríticas, né, mas eram verdadeiramente carecedores de socorro, né? Então, eles estavam sempre ali também nessa ajuda, né, a esses irmãos que estavam em sofrimento, né? E devassavam prisões, hospitais, descobriam também assistências, né, que eles poderiam dar nos sertões brasileiros e africanos. Eles iam nos lugares mais recônditos lá dos locais, né? Eles também, naquele intuito de quê? De fortalecer o ânimo, prover socorro material a desgraçados prisioneiros de um mau passado espiritual. Bem interessante que ele fala assim: agora as voltas com testemunhos recuperadores em evoltórios carnais desfigurados pela lepra, reduzidos pela demência ou assinalados pela mutilação. Quer dizer, eles tinham essa assistência que faziam a esses espíritos que em vidas passadas também tiveram um mau passado, como ele fala aqui, né, e estavam na Terra, né, já em processo de recuperação, né, dos seus delitos, mas com um corpo carnal deformado, com algumas, vamos dizer, sequelas, né, dos seus atos pretéritos.
assim como eles também provavelmente terão, muitos deles, né? Física ou até mental. Então, quer dizer, eles também estavam ali naquela ajuda a esses irmãos. E deixa eu ver aqui mais. Hein, Selminha, eu vou trazer aqui uma frase que você leu aqui atrás, que você falou, né, que vinham aqui na Terra para ajudar esses médiuns, né, levando inspirações, né? Mas eles também, eu achei muito interessante quando ele fala assim, e acudimos a imperativos de muitos sofredores alheio a ideias espíritas, quer dizer, ou a ideias até assim, de repente, não tinham conhecimento, né, da imortalidade da alma, da reencarnação, quer dizer, independente disso, eles não faziam assim, não, só para esses que conhecem o espiritismo, só para esses que conhecem... Não, eles levavam socorro sem fazer as separações. Era realmente um trabalho ligado ao Evangelho de Jesus, né? Como a Selminha está dizendo, né? Aí eles iam a prisões, a hospitais, nesses lugares afastados da África, né? Do próprio Brasil, e eles tentavam, de todas as formas, ajudar, né? Porque sabiam que estavam ali em resgate, né? Mas não estavam em julgamento, né? Porque às vezes é fácil você julgar, não, esse eu não ajudo porque esse aqui está resgatando, né? Então a gente traz isso também lá no Evangelho, né? Que a gente não sabe que se somos assim, como a gente agora reencarnados, nós não sabemos até onde Deus vai permitir que cesse aquele mal para aquela pessoa e a gente possa ser esse instrumento, né? Instrumento útil na mão dos bons espíritos. E ali ele estava sendo um instrumento para a ajuda também desses irmãos aqui da Terra. Exatamente. Quer dizer, eles estavam por toda parte, onde existissem lágrimas, corações, lágrimas a enxugar, corações exaustos a reanimar, almas vacilantes, desfalecidas, eles estavam ali, procurando auxiliar, né? E, enquanto isso, o Aníbal os guiava, né? Guiava aos ensinamentos do mestre para aprender, né, a exercer a sublime fraternidade. Né? Eles também estavam ali sempre com essas... eles nunca estavam sozinhos, sempre estavam sob a supervisão de um mestre. Né? E, continuando aqui, essas atividades se multiplicaram por muitos anos, embora fosse impossível de serem narradas na íntegra ao leitor, assim diz Aníbal. Até porque nós não teríamos como compreender muitas das coisas, não é, Júlia? As atividades em diferentes setores da caridade, e se por muitas vezes estivessem eles em contato com angústias alheias, outras vezes mais obtiveram doces consolações ao sentirem que a boa vontade em se dispuserem a... Desculpa, estou aqui, meu olho falhando. Se dispuseram a este serviço. Hein, Selma? Porque aqui ele diz, né, que todas essas atividades, né, que eles multiplicaram, né, eles faziam vários tipos de trabalho, porque eles estavam exercendo, né, exercitando todo aquele aprendizado que eles tiveram. Exatamente. Agora, eles dizem que eram em vários setores que eles tinham que exercer a caridade. Então, como eu falei ainda há pouco, eles ajudavam aqueles que eram médios, outros, esses que não eram, aqueles que estavam em provas rudes, com dificuldade, aqueles que estavam lá nas prisões, nos hospitais, quer dizer, enfim, eles não olhavam a quem era o socorro. Por isso que ele diz, diferentes setores da caridade. Aí ele diz que, nesses momentos, eles obtiveram doces consolações ao sentir haver
nossa boa vontade contribuído para que uma ou outra lágrima fosse enxuta. Então, quer dizer, eles sabem que através da boa vontade que eles estavam naquele trabalho, eles iam contribuir para nem que fosse para secar uma lágrima. E quantas vezes a gente vê esses espíritos, né, nessas tarefas, né, em prol de nós mesmos, né, e eles sentem, né, felizes por estar a trabalho da caridade, porque a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Então, é esse lema que nós também temos que trazer sempre conosco, a gente tentar fazer a caridade. Às vezes, não é só com a moeda, às vezes não é só com a comida, mas também com o consolo, né, com enxugar uma lágrima, um apoio moral, um ombro amigo. Então, tudo não deixa de ser a caridade em ação, né? Esse movimento da caridade. Isso eles estão exercitando com muita boa vontade, porque é isso que Camilo traz, nossa boa vontade, porque no fundo, temos que ter essa boa vontade, né, Selma, para realizar qualquer tipo de tarefa. Com certeza. Por isso que ele diz aqui que o que acontecia depois de tudo isso. Ele diz assim: a cada lição do Evangelho do Senhor, a cada exemplo apreciado do Mestre inesquecível, seguiam-se testemunhos nossos, da prática entre os humanos e os desventurados sofredores, assim como análises através de temas que deveríamos desenvolver e apresentar a uma junta examinadora, a qual verificaria nosso aproveitamento e compreensão da matéria. Tudo isso depois que eles tinham as aulas práticas, eles depois teriam que fazer, vamos dizer assim, eles teriam que escrever a tese deles, né? Igual quando nós... na verdade, como é uma cidade-escola, né? Ali é uma universidade. Eles estão numa universidade, estão numa escola. E, ao final, tem que apresentar, tem que defender sua tese, né? É isso mesmo. Então, eles tinham essa junta examinadora que eles tinham que verificar se realmente o que eles fizeram estava tudo correto, de acordo com como deveria ser, né? Então, ele está explicando aqui. Então, ele... Hein, Selminha? Oi. Só, você vai falar isso, mas eu vou só puxar uma informação. Né? Eles estavam lá com as teses, mas elas tinham que ser tinham que ser inspiradas no Evangelho, né? No Evangelho, na moral ou na ciência. Exatamente. Romances, poemas, noticiários, etc. Né? Quer dizer, os temas seriam esses, mas tudo dentro do que eles vivenciaram ali na Terra. Dentro do que eles aprenderam. A forma como eles iriam apresentar ali poderia ser desta maneira, né, Júlia? Inspirada dentro do Evangelho, na moral e na ciência, romances, poemas, noticiários, etc. Uma vez aprovados... Então, hein, Selma, essa tese que você falou, né? Elas tinham que ter esse segmento, né? Exatamente. Evangelho, moral e ciência. Agora, poderia ser qualquer arte, pode ser romance, poema, noticiário, peças, né? Que ele vai produzindo peças variadas. Exatamente. Né? Agora, tinha que estar com esses temas. E aí sim eles iam fazer essas análises, né? Mas conta aí para a gente que isso é bem legal. Ele diz que, assim, uma vez aprovados, esses trabalhos poderiam ser por nós ditados ou revelados aos homens, né? Porquanto instrutivos e educativos, convenientes, por isso mesmo, a sua regeneração. E o faríamos pela operosidade mediúnica,
subordinados a uma filosofia ou servindo-nos de sugestões e inspirações a qualquer mentalidade séria capaz de captar-nos as ideias a respeito de assuntos moralizadores ou instrutivos. Quer dizer, a partir do momento que foi aprovado aquele tema que eles estavam defendendo, ok. Então, eles estavam liberados para poderem passar isso adiante para os homens na Terra, né? Que seria através de médiuns, como eles dizem aqui, ou até para qualquer mentalidade capaz de captar as ideias. Quer dizer, aquele que tivesse com a ideia afinizada ali com ele, no mesmo assunto de moral, instrutivo, também era capaz até de compreender, através de intuição, inspiração, poderia chegar para os homens na Terra, né? E aí diz aqui que, quando reprovados, eles teriam que repetir a experiência, até concordar plenamente o tema com a verdade, que unia e também com as expressões da arte, de que não poderíamos desprezar, abrir mão, jamais. Quer dizer, tudo tinha que estar ligado, como a Júlia falou, até a questão da arte também, as expressões artísticas. Quer dizer, você não conseguiu, não foi aprovado, repete de ano, faz tudo de novo, para poder defender e ser aprovado. É assim na vida, né? É assim lá também, viu? É. Então, e aqui o mais interessante, que esses dias consagrados dos exames, era festivo, era um evento nessa cidade da Esperança, né? Então, eles falam que era uma arte sagrada. Então, o que acontecia? As vigilantes, elas se esforçavam nas decorações dos ambientes, em jogos, efeitos de luzes, tudo isso, uma linguagem assim, bem, o que eles falam assim, em linguagem humana, né, seria indescritível em beleza e tudo. E contavam também com o Teócrito, Ramiro de Guzmán, Aníbal de Silas, também colaboravam com isso. Eles tinham eles tinham aquelas revelações artísticas neles, né? Então, eles tinham esses dons superiores, então eles se apresentavam também. Literatura, música, oratória, todo mundo participava. Todo mundo é muita gente, né? Então, vários participavam também desse, vamos dizer assim, festival, é um dia festivo. Não era só eles chegarem lá naquela bancada de mestres e apresentar. Era feito todo um festejo. Inclusive, haviam convidados, vinham espíritos de outros lugares participar também e colaborar com essa festividade, não é, Júlia? Selma, ele fala aqui, ó, de outras esferas vizinhas desciam caravanas fraternas e a emprestarem brilho artístico e confortativo às nossas experimentações. Aí eles dizem que tinha nomes que na Terra se pronunciam com respeito e admiração. E a Selminha vai dizer para a gente uma dessas personalidades que iam nessa festividade para compor essa parte aqui, que são as expressões da arte. Selminha vai ler aí para a gente. São vultos, né, muito conhecidos na história. Entre eles estava Victor Hugo e Frédéric Chopin, que até este Chopin era considerado um suicida na pátria espiritual também, né? Mas ele estava lá. Eles estavam ali também prestando sua colaboração, né, nesse dia festivo. Ele diz aqui
porque assim, eles faziam assim. Thelminha, deixa eu fazer uma colocação aqui, já que você falou aqui e leu aqui para a gente o que Camilo coloca aqui, que Chopin ele foi considerado um suicida, né? Aí a gente sabe, através de outro livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, que chama Devassando o Invisível, tem um capítulo que fala de Chopin, diz que foi por conta de alguns desgostos que ele teve na vida, ele teve a tuberculose, onde ele veio falecer. Então, diz que através desse desgosto, né, ele ficou doente e aconteceu tudo isso. Aí foi considerado, conforme André Luiz, como um suicida involuntário, mas não deixa de ser, né? Agora, a Dona Ivone também revela para a gente, nesse outro livro, Devassando o Invisível, que ele teve uma reencarnação curta, né, para ser trabalhado essa experiência, né, de ter chegado como um suicida. Ele teve uma reencarnação aonde ele não estava ligado às artes, porém ele fez esse resgate e foi uma reencarnação curta, né? Então, assim, e hoje ele está na pátria espiritual ligado ainda às artes, e um espírito elevado. E ali eles fizeram as suas contribuições também, né? O Vitor Hugo com as lições dele de beleza, instruções, né? E o que ele falava, né? De poesia, e o Chopin com sua música. Mas o interessante comentar é que, além disso, nós sabemos que tudo que a vibração, o pensamento, tudo criava forma, né? Então, quer dizer, a poesia narrada, ela passava-se aquelas imagens. As músicas também, elas criavam imagens, cenários lindíssimos, não é, Júlia? Então, isso esse era um dos grandes espetáculos que ocorriam nesse evento, né? Selma, Oi. A gente lê aqui, quando ele fala assim, quando ele fala de Chopin, né? Ele fala assim, as suas melhores energias mentais, traduzir sua música em imagens e narrações numa variedade atordoadora de temas. Quer dizer, você imagina ele cantando e aquilo sendo projetado em imagens que ele bota aqui, variedades atordoadoras. Quer dizer, são coisas que eles até ali não conseguem nem entender, né? Aí, mais abaixo, ele fala do gênio do Vitor Hugo. O gênio de Hugo mostrava em lições inapreciáveis de beleza e instrução a realidade mental de suas criações literárias. Quer dizer, o que ele criava na literatura, na escrita, era projetado, né, em imagem para as pessoas que estavam ali naquela festividade entender. Mas ele coloca uma palavra aqui que ele diz lições inapreciáveis, quer dizer, são coisas que a gente mesmo, ou eles lá como espíritos, né, e nós aqui reencarnados, se tivéssemos a condição de estarmos ali presente, a gente ainda não consegue nem entender de uma coisa tão sublime, né, Selma? Exato. Isso também acabava que era a colaboração deles também na reeducação deles, né? Porque tudo isso para eles era aprendizado, tudo aquilo ali, né? E seguindo, quanto a nós, ele dizia assim, quanto a nós outros, deveríamos levar a efeito, né? Seriam os ensaios, né? Eram traduzidos também nossas criações mentais em imagens e cenas, né? O que eles iriam também apresentar, também iriam através das imagens, eles iam falar e criar as imagens e as cenas também da mesma forma com aqueles aparelhos, né? E com ajuda, claro que eles não faziam isso sozinhos, né?
Sabemos que tem sempre tem o auxílio, né, de técnicos ali incumbidos desse serviço, né? Uma equipe que auxilia eles nisso, né? Nessa aparelhagem para que possa ter essa reprodução mental, né, de imagens. Então, nisso também, alguns médios de confiança do Instituto, eles eram atraídos a essas reuniões, né, sob a tutela dos guardiões deles também, que eles iam em desdobramento, esses médiums. Eles também iam para lá com a intenção, qual era o intuito do Instituto? Que os médios também aprendessem com aquelas lições que estavam sendo passadas ali, né? Então, porque o trabalho deles, eles tinham, os médios têm o comprometimento, tiveram esse comprometimento ao encarnar, de auxiliar também a humanidade, a nós, né, aqui na Terra. E todo estudo é sempre muito bem-vindo para os médios, né, para auxiliar no seu próprio progresso e no dos outros. E isso os deixaram bastante empolgados. Camilo diz aqui que ficou empolgados e havia um santo entusiasmo por julgarmos fácil tarefa o inteirar os homens das novidades de que nos íamos apossando. Quer dizer, o que eles estavam aprendendo e poder passar isso para eles, eles ficaram assim realmente, sinceramente, entusiasmados. Não tinha nada de orgulho, de vaidade naquilo, de estar ensinando alguma coisa. Era algo que realmente deixava aquela empolgação do aprendizado, de poder passar adiante, né? Que fez tanto bem para eles, por que não fazer para os outros, não é? Então, isso os deixou muito empolgados. Mas ele causou uma certa decepção. Eles aqui que eles não contavam com o empecilho desconcertante até e o pouco desejo existente no coração dos médiuns de sinceramente se ativarem por causa dos ideais cristãos, que até os próprios médios julgam defender esse ideal cristão, mas permanecem incapazes, ele fala assim, para uma só renúncia. Eles são avessos aos altos estudos, porque eles não querem se comprometer, né? Eles dizem aqui, amornado no desamor à redenção de si próprio e de seus semelhantes, aos quais tem o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais. E isso aí, eles não tinham aquela paixão, aquele amor de querer realmente ensinar, aprender para poder ajudar os outros irmãos em humanidade. Eles tinham pouco interesse realmente de estudar, de conhecer mais a fundo. Né? Eles falam aqui... Hein, Selminha? Oi. Olha o que Camilo fala aqui, que serve para nós, né? Que o que você está falando aí, essa expressão de Camilo é bem forte, quando ele diz assim, que esses médiuns, né, têm o dever sagrado de defender da ignorância relativa às coisas espirituais, uma vez dotados como são de faculdades para tanto apropriadas. Quer dizer, eles vêm com a faculdade apropriada, né, para defender da ignorância relativa às pessoas que estão ali para que eles possam passar esses entendimentos. Então, assim, você é capacitado, você reencarna com a mediunidade para um trabalho sério, né? E de repente, você aqui, ligado às coisas materiais, você compromete esse trabalho espiritual, né? Então, ele diz que tem o dever sagrado de defender. Isso a gente traz para nós, né? Exatamente. Então, aí que fala assim, ele ainda tem assim, quando eles
E quando desarmonizados, deixa eu botar aqui minha cadeira, consigo próprios e as esferas iluminadas, traduzem efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos. Quando a verdade muitas vezes manda que se afirme que nada fizeram a fim de merecer o alto mandato. Quer dizer, eles ficam em desarmonia, começam a receber, assim, interpretam as mensagens que eles estão ouvindo ou sentindo como se fossem da espiritualidade, quando na verdade é deles mesmos, os próprios conceitos deles. Então, faz um animismo, né, Júlia? Eles misturam um pouco por causa disso. Por quê? Porque não estuda, porque não se desenvolve mais, né? Não tem comprometimento. Falta o comprometimento do médium com a espiritualidade. E é um compromisso assumido no plano astral, não é aqui na Terra. Por isso que ele diz aqui, ó, nada fizeram a fim de merecer o alto mandato, nem mesmo a moralidade da própria mente. Quer dizer, eles não fizeram por merecer ser assistido por esses espíritos para que eles possam reproduzir a mediunidade santa, como Fábio Dona Ivone fez. Ela tinha um compromisso com a espiritualidade, né? Ela se comprometia com o alto, então ela tinha inspirações para poder passar. Como o Camilo está dizendo ali, que ele está tendo toda aquela oportunidade do aprendizado, aquelas teses, para que eles possam passar isso adiante. Então, esses médios que não têm o compromisso, eles ficam desarmonizados. Aí começam a fazer a interpretação que lhe cabe. E muitas das vezes essas comunicações ou são de mistificadores, de espíritos zombeteiros, brincalhões, né? Ou se não, como Selma disse, o próprio animismo. Você tem as suas ideias, você passa por papel dizendo que foi alguém que você teve por intuição, que não deixa de ser coisas da tua própria mente. Isso por quê? Porque falta disciplina, né? Falta a educação moral, falta o compromisso assumido na espiritualidade, conforme Selminha falou. Exatamente. E o Camilo diz aqui que até com profunda tristeza, né? Ele diz aqui o desgosto de quantos se interessam pelo bem da humanidade, em além-túmulo, ao observar a falta de vigilância mantida pelos médiuns em geral. Seus escassos desejos de se desprenderem dos atrativos, como das ociosidades projetadas ao plano material, esquivando-se ao dever urgente de se despojarem de muitas atitudes nocivas ao mandato sublime da mediunidade, das quais a voz do bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los. Quer dizer, eles não estão nem conectados assim tanto com Cristo, né, que possa fazer-se realmente assim deixar guiar por Jesus, né, na verdade. Quer dizer, eles ainda não querem abrir mão da vida que tem na Terra, como a Julieta comentando, não quer abrir mão do seu churrasco de final de semana, do seu, vamos dizer assim, da sexta-feira da balada, da cerveja, né? Então, e aí o médium deixa de cumprir o que é destinado aqui, né? No caso, que é o seu compromisso aqui, porque não quer abrir mão das coisas daqui da Terra, né? Do plano material. Quando, na verdade, ele teria que cumprir com os seus propósitos aqui no mundo espiritual. Hein, Selma? O médium, a gente sabe que estamos na carne, estamos reencarnados e devemos viver as coisas da matéria também. Sim. Né? É lícito? É lícito. Mas quem tem um compromisso assumido na mediunidade tem que ter um outro tipo também de olhar, não só para as coisas materiais, né? Mas muitas das vezes fica assim,
foca somente na materialidade e esquece, né, e abre mão desse compromisso assumido. E aí a gente tem um livro, né, do Chico Xavier, que chama Os Mensageiros, onde ali tem uma descrição de vários exemplos de médiuns que tiveram os seus compromissos assumidos e faliram. Né? Ali a gente tem muitos exemplos de médiuns falidos. Porque aí é esse caso aqui, que é onde a espiritualidade quer investir, quer ajudar, mas não encontra sintonia. Verdade. Continuando, ele diz aqui que, assim, valendo-se dessas divagações para ressaltar o fato de que eles mesmos, os médiuns, infelizmente, dificultam a ação dos espíritos instrutores do planeta, porquanto muitos aparelhos mediúnicos excelentes em suas disposições físico-psíquicas resvalam, né, tropeçam para o ostracismo e a improdutividade de coisas sérias, enquanto em torno se acumula o serviço do Senhor por falta de bons obreiros do plano terreno. E a humanidade braceja nas trevas, em pleno século das luzes, prosseguindo desorientada à falta do pão espiritual, faminta da luz do conhecimento, sedenta daquela água viva, que lhe desalteraria a alma desconsolada e entristecida pelo acúmulo de desgraças. Quer dizer, tem o corpo físico bem preparado para a sua função, né, a mediunidade, mas ele se torna improdutivo porque não quer abrir mão da matéria, ele se deixou levar mais pelas coisas da matéria e acaba dificultando o trabalho dos instrutores espirituais que querem ajudar a humanidade, querem trabalhar aqui com os médiuns no auxílio à humanidade tão carente, necessitada, né, de ajuda, de orientação espiritual. E é isso que acontece. Isso, Selma, e quando ele fala, né, dessa ajuda, ele fala desse pão espiritual e dessa água viva, né, que é onde você vai beber dessa água viva e nunca mais vai ter sede, porque você vai beber na fonte do Evangelho. Né? Então, é o que a gente vai saciar a fome desse pão espiritual, que é a palavra de Deus. Então, assim, todos nós temos oportunidades de saciar nossa fome e nossa sede, né? Independente até de sermos médios ou não, porque o acesso é para todos nós, e hoje nós já temos essa oportunidade, porque a gente já está naquele momento onde a verdade já foi revelada e tem acesso a essa verdade, que é a verdade do Cristo Jesus. E a gente mostra aqui esse ensinamento muito importante para todos nós, né, Selma? Todos nós, porque, como já dissemos, nós não estamos aqui a passeio, não estamos aqui à toa, e não existe acaso, não é? Principalmente isso, não existe acaso, nós não estamos como espíritas ou frequentando o espiritismo, estudando, aprendendo por acaso, né? Então, nós temos que repensar sobre isso bastante, né? E avaliar bem esse nosso conceito de estudar a questão, qual é o nosso papel aqui na Terra, né? O que nós estamos fazendo da nossa vida aqui. Bom, continuando aqui, né, depois desse evento todo, né, Camilo continua aqui uma outra parte, dizendo que houve 2 acontecimentos importantes vieram modificar soberanamente
certos detalhes de uma situação que se apresentava ainda assim indefinível. Isso, embora num espaço de 2 anos, né, entre se distanciasse a realização de um para o outro. Um deles foi num desses dias festivos, né, concedidos às visitações. Nós já falamos sobre essas visitações um tempo atrás, de alguns que recebiam essas, né, os seus entes queridos que já estavam na pátria espiritual há algum tempo. Então, quer dizer, eles foram prevenidos na véspera de que receberiam visita de seus mortos queridos, membros de família, né? Só que, assim, eles, ali, os alunos, achavam, né, eles ficaram meio que aliados, né, aqueles distraídos desse movimento, supondo que, como eles eram mais novos ali, eles eram ainda aprendizes, isso não caberia a eles, seriam primeiro os mais antigos, né? Eles achavam que não estava no momento deles, então eles deixavam essa situação, né, sem se preocupar. E o que acontecia nesses dias? As senhoras, né, as damas vigilantes, elas também preparavam para esse evento, né, sempre muito bondosas. O que ela fazia? Eles utilizavam uns parques da cidade, onde haveria essas recepções da visita. Então, elas criavam recantos doces, né, para a sensibilidade deles. Eram ambientes íntimos, encantadores, como dizia assim. Esses ambientes, elas criavam ao ar livre, né? Ficava assim, em parques, jardins, à beira dos lagos, né, em colinas, em costas, né? E criavam cenários de acordo com que traduziam o lar paterno, né? Ou que remetesse à infância deles, né? Ou os anseios que eles tiveram nos primeiros dias, algo bem marcante na vida deles, né? Até assim a transportar para as afeições conjugais, os locais de doçuras, de encantos conjugais que tiveram, né? Então, eram sempre assim, os lugares que eram afins àquelas pessoas que iriam receber as visitas, né? Sempre perto da paisagem. Então, foi nesse dia que a Camilo recebeu a mãe dele. Ele disse que assim, a casa, ele disse que ele estava num cenário que se figurava a casa onde ele nasceu. E ele teve a satisfação de rever a mãe, que ela morreu logo quando ele era criança, né? Beijou-lhe as mãos e se atirou aos braços de seu pai, seu velho pai, chorando muito, né, por ele. E também ele pôde rever a sua esposa, aquela que a morte arrebatou ainda, né, muito precoce, em que ele sonhava, né, aquele matrimônio venturoso, só que ele foi retirado isso dele também. Então, ele recebeu de todos eles carinhosas advertências, conselhos preciosos, testemunhos de afeto por ele, né? Nenhum deles pedia contas dos atos que ele causou a si próprio, né? Então, ele ficou assim, ele recebeu a todos eles como se estivesse no antigo lar, realmente. O ambiente era como se fosse a casa dele. E foi preparado, né, pela Rita de Cássia e a Doris Mary, chamam, né? Elas são as damas, né? Que já foi falado isso no passado, lá atrás, a gente falou numa dessas cenas que elas já participavam, né? Como damas muito solícitas, né? Com muita boa vontade de ajudá-los e tudo, né? Isso. Então, o que a gente acha interessante aqui, né? Que o Camilo fala
na hora que ele recebeu lá a mãe dele, o pai, né? Ele tinha a impressão de estar dentro do celular antigo. Isso. Então, para a gente ver o cuidado desses espíritos, né, que eles fizeram todo esse trabalho mental, fazendo todo esse cenário, né? Projetou esse cenário fluidicamente para que eles pudessem desfrutar de momentos com esses familiares. Quer dizer, poderiam receber eles em algum lugar qualquer lá da universidade, poderia, num banco, num qualquer lugar, mas aí você vê o cuidado que eles tiveram de reproduzir esse lar, né, para que eles fossem bem acolhidos, né, nos próprios sentimentos ali de carinho, de proteção, né? Isso. Muito interessante isso. Essas damas informou a ele, mais tarde, né, que esse cenário todo foi eles mesmos que criaram sem perceberem, porque eles forneceram elementos para que assim fosse realizado. Que os mestres deles, que também eram instrutores e educadores, né, examinavam os pensamentos deles, as impressões mentais mais caras que eles tinham. Aí descobriu que de melhor eles calaria no ânimo, como eles falam, né, para transmitir as visões equivalentes, a fim de que a reprodução fosse a mais consoladora possível. Até porque eles necessitavam de serenidade, de um estado de placidez mental possível, mais possível ainda, para que muito aproveitassem da aprendizagem a fazer. Então, quer dizer, eles mesmos tinham esse material impresso, né, nos folhas da alma, ficava tudo impresso, e os mestres pegaram essas informações e criaram esse cenário para eles. Quer dizer, eles também contribuíram, mesmo sem saber, né, para que tivessem todo esse cenário belíssimo criado para eles. Então, os seus familiares, seus queridos, falaram que acrescentaram a Camila que eles nada podiam fazer, né, em benefício deles mesmo, ao benefício dele, né, porque a situação que ele criou com o suicídio, né, eles não poderiam interferir realmente, né? Que como se fosse o equivalente a um sentenciado na Terra, quer dizer, foi julgado e nada se pode ser feito, né? Então, houve muitas lágrimas, mais emoção, né, do que tristeza, porque ele já estava conformado com toda essa situação, né? Eram lágrimas até de vergonha pelo que ele fez diante do pai e da mãe, né? Ele chorava no colo da mãe, escondendo seu rosto, né? E ouvia os conselhos de todos eles, né? Reanimando ele, dando forças, reavivando, dando esperanças, né? De dias melhores, é claro, né? E Camilo ressalta aqui que seus companheiros de infortúnio, eles tinham direitos idênticos. Tá? Não havia ali favores especiais nem predileções, senão rigorosa justiça baseada nas leis de atração e afinidade. Todos ali recebiam esse mesmo tipo de tratamento, tinham os mesmos direitos. Então, finalmente, nesse dia, Belarmino de Queiroz e Souza, meu querido, pôde reencontrar sua mãe, a quem amara de todas as forças do seu coração. Ele recebeu a visita inesperada naquela mesma tarde. Ela, no entanto, participou a ele, aquela senhora, da sua dor profunda e inconsolável, que ela atingiu com a surpresa de vê-lo sucumbir ao suicídio, afetando-lhe a saúde irremediavelmente, sucumbindo ela também meio ano depois, sem se resignar jamais à desventura de perdê-lo tão tragicamente. Quer dizer, a senhora, mãe de Belarmino, ficou inconformada com o sofrimento do filho pelo suicídio, e ela mesmo, com toda essa tristeza, ela acabou sucumbindo.
né? Porque ela não se conformou com aquilo. A saúde dela ficou afetada com tudo isso, né? E o pior de tudo é que a decepção dela de se ver viva, quando ela não acreditava que existia vida além do túmulo, né? Achando que iria se perder na poeira da natureza. E ela, como ela era muito assim ainda materialista, né? Ela não possuía, né? Não possuía qualquer capacidade mental e espiritual que a pudesse recomendar às regiões felizes ou consoladoras do invisível. Então ela viveu assim vagando naquelas regiões assim de desconsolo, e ela ainda procurava nas sombrias regiões por onde ela transitava, ela tentava procurar por ele, pelo filho, né? Então, diz aqui que ela se debatendo-se entre os surpreendentes efeitos do orgulho e do egoísmo que lhe assinalaram a personalidade e o arrependimento por haver renegado as doces efusões do amor a Deus, pelo domínio exclusivo da ciência materialista, pois lhe asseverava a consciência caber-lhe grande dose de responsabilidade pelo desastre do filho, uma vez que fora ela, mãe descrente dos ideais divinos, mãe imprevidente e orgulhosa, cujas aspirações não gravitavam além dos gozos e das paixões mundanas, que lhe modelara o caráter. Quer dizer, enquanto ela vagava naquele local, na procura pelo filho, nessas regiões mais devassadas, a própria consciência começou a clamar. Ela começou, nesse local, né, ela teve esse tempo de adquirir a consciência de que ela se sentia responsável por aquilo que aconteceu ao filho, porque ela, como mãe, não passou conhecimentos espirituais para o filho, como Deus e tudo mais. Ela era materialista e assim passou isso para ele, né? E que provavelmente foi o que fez com que ele sucumbisse. Então, ela diz aqui, né, que foi o que arrastou eles, né, a tão deplorável quedas morais, né? Então, assim, chegada finalmente à razão, graças aos imperativos da dor educadora, nós já falamos aqui também sobre a dor educadora, né, Júlia? Aquela dor, quer dizer, a gente passa pelos sofrimentos para aprender com ele. Diante da dor e do sofrimento, a gente aprende, né, começa a consciência a nos clamar, né, aos fatos e a aprender as lições, né? Então, quer dizer, ela finalmente chegou, né, aos imperativos da dor educadora, trabalhou, lutou, sofreu, resignada, né, no espaço durante vários anos. Suplicou sinceramente, convertida à verdade existente na ideia de Deus e suas leis, e assim, levado em conta seu ardente desejo de emenda e progresso, receber a concessão para rever o Filho, dádiva misericordiosa do Ser Supremo, agora reconhecido com respeito e arrependimento. Vai falar alguma coisa, Julinha? Só vou fazer um complemento aqui, Selminha, quando a gente falou aqui da dor educadora, né? Finalmente a razão, graças aos imperativos da dor educadora, trabalhar, lutar, sofrer resignadamente no espaço. Isso foi a mãe de Belarmino, né? Isso. Então, aí a gente sabe que, assim, a dor é necessária ao aprendizado, né? Ao espírito, mas o sofrimento é opcional. Então, nesse momento, ela não teve o sofrimento, porque ela se resignou. Então, sofrer, né, o sofrimento é opcional para nós. A gente vai ter a dor, mas ela sabia que a dor era necessária, então ela se resignou. Porque o sofrimento é aquilo que a gente vem só se lamentando, não tem o proveito da situação. Então, a gente vê aqui
que ela teve essa bênção também de ter visto o filho, né, após o suicídio, e ter sido envolvida naquela atmosfera ali, naquele quadro, né, da infância dele, daquele momento onde eles tinham todo aquele afeto, que ele ainda diz que tinha lareira, tinha a velha cadeira de balanço, onde ela ficava sentada. Tudo isso foi reproduzido, né, para o bem-estar dela como mãe e o bem-estar do Belarmino, né, que já estava ali também, já se recuperando, né, já trabalhando no bem, né, para o próprio progresso espiritual. Então, a gente vai vendo, né, essa ajuda espiritual que não falta a ninguém, né? E bem lembrado quando Selma leu a respeito que nenhum deles ali, como mãe, como pai, como esposa, podiam interferir, né, no que ia acontecer com esses espíritos, né? Eles não tinham esse direito. Aí faz uma comparação com as leis, né, do homem, né, que se você tem alguma problemática com a lei, você vai para um presídio. O pai e a mãe não podem chegar lá e pedir para soltar o filho. Ele está de acordo naquela situação para o quê? Para se melhorar também. Da mesma forma, na espiritualidade. Podem orar, pode pedir, mas não pode tirar essa dor educadora, né? Então, a gente fica hoje até aqui, né? Para a semana que vem, nós temos, porque quando a Selminha leu que tinha 2 acontecimentos muito importantes. Nós falamos agora do primeiro acontecimento, não foi isso, Selma? Isso. Para na próxima aula nós vamos estar no segundo acontecimento importante para esse trabalho aqui de educação desses espíritos. Então, vale lembrar, né, dessa prece sincera que fazemos sempre no nosso encerramento, pedindo a Jesus que possa envolver esses espíritos que saíram pela porta equivocada do suicídio, mas que todos eles, como a gente vê aqui no livro, têm a grande oportunidade da ajuda espiritual que chega para todos. Então, nós te pedimos, Maria Santíssima, por todos esses irmãos, pedimos a ajuda também de Dona Ivone Pereira, desses amigos espirituais, desses bons espíritos, a Jesus, esse mestre, esse amigo de todas as horas, que possa iluminar o caminho de cada um deles. Mas, acima de tudo, pedimos a proteção, a permissão de Deus, nosso Pai, que envolva todos esses espíritos, para que eles possam refazer esse caminho com êxito, com gratidão e com amor. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Que nosso Mestre Jesus nos ampare, nos oriente, sempre nos guiando pelo bom caminho, Senhor. Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus, que sempre acolhe a esses irmãos suicidas. Olhe por esses irmãos, não aqueles só que cometem, mas aqueles que também estão tentando suicídio, pensando neles. Que eles possam ser bem orientados, tá? Ser guiados pela luz, para que desistam desse ato. Que o nosso Pai nos abençoe, nos dê uma semana de paz, harmonia e glória. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, agradecidos estamos mais essa semana. Né? Muita paz. Obrigada. Muito obrigada a todos pelo estudo. Estaremos aqui, com a permissão de Deus, para a semana que vem. Muito obrigada. Muita paz a todos. Fiquem com Jesus. Paz profunda. Até semana que vem.